Repressão. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. Os espíritos transitam por uma escala vastíssima de reencarnações, através dos milênios, ocupando posições ora masculinas, ora femininas, o que lhes confere geralmente certas características bissexuais. Ser homem ou mulher é uma transitoriedade do mundo físico. Além das diversidades biológicas, naturais e inerentes dos corpos masculinos e femininos, encontramos outras tantas nas áreas psíquicas, sociais e reencarnatórias. Todas essas diferenças sofrem as pressões das regras sociais da educação vigente e dos costumes de uma época, juntamente com a ação das glândulas sexuais. Isso nos leva a classificar as atitudes humanas com certas predominâncias, masculinas ou femininas. Os espíritos não têm sexo. Portanto, em toda personalidade humana existem traços de masculinidade e de feminilidade. Isso não quer dizer que uma mulher com traços masculinos seja anormal, mas sim que existem aspectos sexuais típicos e diferentes em cada criatura. Dessa forma, cada ser se distingue por determinadas peculiaridades no mundo afetivo. E, por isso, a tendência emocional da criatura muitas vezes difere e independe de sua morfologia orgânica. Na infância, os pais se encarregam de transmitir às crianças as primeiras noções sobre sexualidade, mas nem sempre guiam seus filhos para um bom entendimento das faculdades genésicas. Em muitas ocasiões, ficam preconceitos na mente infantil, os quais, mais tarde, gerarão diversos desequilíbrios da libido. As religiões ortodoxas e controladoras atribuem ao sexo uma proibição divina. Afirmam que todos os seres humanos nascem com o pecado original, ou seja, pelos erros sexuais cometidos por Adão e Eva, considerados como os pais da humanidade, e que todos precisam ser purificados pelo batismo. Colocam ainda a abstenção sexual como condição imprescindível para se atingir a santidade, olvidando-se de que tudo o que existe na natureza foi gerado por Deus e que a sexualidade é parte integrante da nossa natureza, da nossa criação divina. Adultos imaturos, do ponto de vista espiritual, reprimem os impulsos sexuais nas crianças, atribuindo malícia ou precocidade, por desconhecerem que as energias sexuais são forças criativas inerentes aos seres humanos, e importantíssimas para o seu desenvolvimento psicoemocional. Desconhecem ainda que somente pequena parte dessa energia age na atividade sexual propriamente dita. O restante dessa força criativa se generaliza nas manifestações das atividades sociais, intelectuais, físicas, emocionais e espirituais do indivíduo. Ao inibirem um setor, estão comprometendo o todo, quer dizer, os seres humanos não funcionam por partes separadas, mas num processo de interdependência. Não podemos tocar num elemento sem afetarmos todo o crescimento psicológico em evolução. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem? A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. A energia sexual pode trazer satisfações,
tanto nas atividades afetivas e emocionais, quanto em quaisquer das atividades intelectuais, espirituais e orgânicas, proporcionando ao indivíduo uma sensação de bem-estar e facilitando sua criatividade. A ideia de sexualidade proposta pela doutrina espírita há mais de 140 anos encontra apoio nas modernas teorias psicológicas que levam o indivíduo a uma ótica transcendente do sexo e o faz abandonar essa visão simplista, biológica e materialista que ele sempre foi relegado. Entendemos por mutilação não somente a privação ou destruição visível de partes de nosso corpo, mas também a ocorrida de forma imperceptível, oculta ou velada. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação, substituímos-los por outros, inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e dos outros, porém, eles não desaparecem. As mutilações de qualquer gênero são sempre repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. A abstenção imposta gera desequilíbrio, mas a educação aliada ao controle e à responsabilidade será sempre a meta segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais. Finaliza aí. Esse é um tema bem interessante, né? Alguém quer começar a falar? Apesar dele falar aqui que da visão espírita, mesmo no meio espírita, não há tanto aprofundamento ou textos que versem nessa temática, ainda mais com esse nível de profundidade. Você vê muito algumas coisas do Divaldo, fala sobre a sexualidade, especificamente, às vezes, até sobre homossexualidade, mas a esse nível, acho que esse foi um dos textos assim que se aprofundou mais nessa temática que eu tenho visto no meio espírita, porque mesmo no meio espírita, a gente pode dizer, sim, que há um certo preconceito em entrar nessa temática, porque ela é muito difícil de ser discutida entre as pessoas, porque a gente tem toda uma gama de construções que são feitas, como ele diz aqui, desde a nossa infância, que diz que o homem é assim, a mulher é assado, e a gente, de certa forma, é criado para começar a perceber, embora erradamente, que quem não está adaptado àquela visão da sociedade, né, mais arcaica do que é um homem, que é uma mulher, está meio fora do contexto e está um pouco tendendo ao desequilíbrio. Né? A própria psiquiatria considerou todos esses desarmonias em termos de sexualidade como doença até muito recentemente. Quer dizer, uma coisa que era considerada doença não era bem vista por ninguém. Então, isso é um tema muito delicado que ele procura aqui trazer as forças, né? Ele fala especificamente de sexualidade, mas como tudo que nos envolve. Tudo a gente pode dizer que é dual e tende ao equilíbrio. A gente tem que, para ser um ser completo, passar por todas as experiências. Eu acho que essa visão tem que ser cada vez mais estimulada, compreender sempre os dois lados da moeda. Na verdade, mais de dois lados. Né? Acho que as moedas que a gente vai encontrando pelo caminho não tem só dois lados, elas são polígonos de vários lados, né? Com várias percepções e visões diferentes. E a sexualidade em si é uma das mais complexas para a gente tentar compreender nessa capacidade de sociedade que a gente ainda tem. É porque, talvez, né, se a gente trouxe... É porque o tema sexo, ele vem carregado de muita representatividade, assim, de tabus, né?
Se a gente for realmente para a função energética, e é isso quando ele fala, ignorar a energia, que é a energia né, a energia sexual, é você deixar de lado uma coisa que é inerente ao ser na Terra, né? Porque quando, por exemplo, se a gente for para a questão realmente de Freud, né, quando ele traz toda a psicanálise em volta do tema da libido e do sexo, ele tinha razão quando ele atribuía a uma energia, que é uma energia criativa. Se nós pararmos para pensar, o sexo é a energia mais potente, porque é o que faz com que exista permanência na Terra. Ela é muito potente. Ela é o encontro, é a mágica, é onde 1 mais 1 se torna 3. Né? Então, é um mistério. Então, existe realmente, a gente precisa olhar para essa questão de um ponto de vista energético, da importância dela. Ela é a maior mágica. Ela nos coloca o poder da criação. Então, assim, a partir daí, a gente tirar todas as questões realmente de tabu. É uma energia criativa absurda que faz com que a vida na Terra se perpetue. Ponto. Como que a gente ignora isso? Lógico que isso vai vir aí dentro de vários aspectos aí de tabu. Eu achei muito interessante quando ele fala da questão das experiências masculinas e femininas que a gente vai experimentando com as reencarnações, né? Que é aquilo que a gente já conversou aqui também em outros momentos, que enquanto potência, né? Existe a potência masculina e a feminina dentro de cada experiência. E quando ele traz a questão de Adão e Eva, né, porque aí se torna a conotação mais Adão e Eva, a partir desse encontro, eles geram a vida humana. Na verdade, o encontro entre o masculino e o feminino faz com que haja a criação, né? Porque, assim, todos esses conceitos, eles são mitos, para nos trazer conhecimento sobre as verdades, né? Mas ela não é, como são mitos, eles trazem simbologias. Então, é a simbologia de algo, de um conhecimento ali. Eles provaram do fruto do conhecimento, que é da humanidade, e dali se gera algo a partir deles próprios, né? Que seria uma função completamente humana. E ali há a quebra. A gente sai do aspecto do espírito e a gente vem para um aspecto da matéria, da materialidade, a partir do sexo. Porque o sexo, ele perpetua. Né? Então, Adão e Eva ali perpetua o aspecto humano a partir da atração e do sexo, e eles produzem ali né? E que a gente traz isso enquanto pecado. Mas pecado seria seria a nossa queda e o nosso início da nossa trajetória no físico, né? Isso é dentro de uma visão simbólica. Mas só te interrompendo um pouquinho, essa visão ela é essencialmente ocidental. O oriental, principalmente o oriental mais antigo, ele não pensa assim, ele pensa realmente como energia. Até um dia desse a gente discutiu sobre Kundalini e tudo, a visão do oriental é muito diferente em relação a toda essa temática do que o ocidental. Então, acho que não sei a partir de que ponto o homem ocidental passou a ver tudo dessa forma tão diferente. E eu queria também só fazer um comentário nessa parte do texto, né, que é um texto sobre repressão, e ele trabalhando com esse aspecto. E eu vejo que quando a gente começa a ver o ser na sua multidimensionalidade, né, e suas vidas múltiplas, o processo ele se torna bem mais amplo, porque
nós vamos guardando experiências, esses bolsões que a gente fala tanto aqui, que eles continuam a repercutir. E aqui esse aspecto de todos nós buscarmos cada vez mais esse caminho do equilíbrio, no caminho evolutivo, ele traz muitos aspectos, e entre eles é que determinados momentos vai se ligar mais com determinados momentos, bolsões que precisam ser curados, e ali pode ter sido uma experiência como como mulher, às vezes como homem, em classes sociais diferentes, e nas situações mais diferentes, em culturas diferentes. Então, quando a gente começa a perceber toda essa ampliação, e ela vem como tendências, como processo, porque nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, né? Nesse ponto aqui, com relação ao espírito, não há esse pêndulo, né? São só vivências onde a gente vai adquirindo. Então, amplia muito a visão de todas as possibilidades. E o aspecto que eu acho que aqui no texto, né, pelo menos para mim é bem importante, essa questão, né, essa repressão, e como que ela causa verdadeiras contenções energéticas que causam muitas consequências que não são boas, né? Então, pensar do ponto do equilíbrio energético multidimensional nessas vidas todas, eu acho que é um caminho que ele amplia bastante a visão, sabe? Acho que a Diva também estava querendo falar alguma coisa aí. Não, eu estou assim, achando interessante, como que o texto, como que as nossas orações, e os textos vão chegando num momento em que a gente vive, e como que, de repente, está tão atual, né? A questão que a gente vive no mundo hoje, dessa busca, essa luta de conservadorismo com uma expansão de um olhar diferente, com essa visão de uma sexualidade não tão masculino e feminino, como a visão antiga, né? Mas com um outro olhar, que é o que o texto coloca, e de repente a gente vê um conservadorismo que briga para um retorno de outros, porque não consegue lidar com essa novidade, com tudo isso, e o texto chega agora para a gente, que abre a nossa cabeça e olha assim, entender o outro também dentro disso tudo, é um momento que a gente está vivendo muito rico, e como que cai esse texto nesse momento, né? E que a gente vê essa luta tão grande no planeta, né? No planeta, a gente vê no planeta, que isso, né? Essa energia criadora, essa energia toda, mudando a visão, não mudando, mas mudando essa visão. Achei muito bacana esse momento, a leitura disso. Irmã? Eu acho também, é um momento muito propício, né? E eu acho que é isso que o Ismael falou. O primeiro ponto para a gente não viver a repressão é a gente aceitar essa energia como inerente e como muito potente. A partir do momento em que se diz que essa energia ela pode ser colocada de lado, a gente começa todos os processos de repressão. Então, a primeira questão é a gente entender que ela é a energia pura da vida. Então, assim, da onde vem, né, quando o Silvio fala da onde vem a repressão? A repressão começou dentro mesmo de uma visão institucionalizada, né, ali, talvez, no início ali da construção da religião católica, em que traz, em termos de uma negação dessa potência, como se essa potência ela fosse voltada única, exclusivamente para a materialidade, para a corporeidade. Então, ali se ignora a energia criativa do sexo. Né? É interessante, eu estou até relendo assim, um livro que
aqui, ó, tá até aqui, eu estava relendo outro dia desses, que é de Reich, O Assassinato de Cristo. E quem quiser só precisa ler, assim, os 2 primeiros capítulos, porque eu acho que ele traz exatamente isso, ele traz a energia da vida, ele dá um nome, né, que se chamaria orgone, que seria essa energia da potência. E ele diz que, no caso, a energia, essa energia da potência, que seria a energia da vida, que são pessoas que estão cheias de vontade de criar, ela é assassinada. Porque assim, o ideal é, vamos padronizar, vamos tirar a energia, e que Cristo, ele era essa energia pura, era a vida pura. Então, que essa vida pura, ela vai sendo morta por a ser controlada, porque essa energia pura, ela é muito criativa, ela é muito criadora, e ela é uma ameaça, né, para o controle. Então, que Cristo, ele era a energia pura da vida, e que o sexo, ele traz uma energia da vida, né? Então, é a primeira forma de dizer, olha, porque o sexo enquanto essa libido, enquanto essa energia, essa potência, né, que a gente percebe de uma forma muito, às vezes, negativa. Uma das situações que eu acho que é interessante é a gente compreender que realmente, na nossa experiência de ser, o que seria uma questão do chakra? Seriam níveis de consciência da nossa integralidade, né? Então, os 12 primeiros anos, o chakra de base está ali muito para o físico, para proteção, né, geralmente vamos de 7, são 2 ciclos de 7, né? Então, até os 14 anos, a gente está ali voltado para uma consciência do nosso físico, do nosso corpo, da nossa proteção, do nosso alimento, né? O chakra, a partir dos 14 anos, vai para a área, para o chakra, que seria o chakra sexual. Então, é um momento em que há um despontamento dessa energia ali, né, na sexualidade, e vai dos 14, mais ou menos, até os 28. Muito potente, que é a nossa juventude. Talvez há também uma deturpação quando se diz, isso vai se perpetuar, mas essa energia ela vai subindo. A partir dos 28, essa energia vem para o chakra do ego, do eu, né, o chakra enfim, que eu esqueci, qualquer do umbigo, Ismael? Vai ser o gástrico, depende muito da escola, as escolas estão exatamente, diferentes. Vem para ele, e ali eu começo num processo de identificação da minha personalidade, da minha persona. E aí isso vai até mais ou menos os 42 anos, 2 ciclos de 7. No 42 anos, olha para onde vem. Para o Anahata. Então, assim, o que acontece é quando a gente também acredita que essa energia, ela está presa, não que a gente não ignore as outras, mas ela também vai subindo, né, ela vai subindo, e aí a gente vai entendendo como todas as fases são interessantes, a gente vai entendendo que essa energia da sexualidade também, do jeito que foi colocada, ela também é deturpada, porque fica muito presa numa única forma, que seria aí dos 14 aos... Enfim, é um assunto, mas o que vai além, né? Mas no texto específico, quando se fala da repressão, a gente vê isso dentro de um sentido pecaminoso, né? Porque no pecado seria, como fala, o erro do alvo, né? Mas o erro do alvo, que seria o erro o alvo é o espírito. O erro do alvo foi necessário para a gente iniciar nossa trajetória de volta ao alvo. Então, a gente não nega, faz parte da nossa trajetória na Terra, né?